que você diria, pensa comigo, o que você diria se você soubesse de uma igreja, de uma congregação, de uma denominação aí na sua cidade? Hipoteticamente, tá? É um pensamento que eu quero propor a você. O que você diria sobre um pastor que tivesse uma congregação com 15 mil pessoas, 15 mil membros, e ele fizesse um culto, e nesse culto maravilhoso acontecessem curas, libertações, sinais, prodígios, maravilhas, coisas sobrenaturais. Mas no dia seguinte, veja, de um dia para o outro, no dia seguinte, esse mesmo pastor perdesse todos esses membros e ficasse somente com seus 12 oficiais, seus 12 copastores. E mesmo assim, desses 12, um ainda fosse um possível traidor. Imagine que tivesse um tipo de prova e nós tivéssemos que responder essa questão. Muitos diriam: aconteceu um grande escândalo, porque do ponto de vista humano é impossível uma congregação que num dia tem 15 mil membros, no outro dia só tem 12. Esse fato ocorreu, está em João capítulo 6, e eu quero meditar com você sobre esse texto. Abra lá, do 6 ao 71, não vou ler tudo, obviamente, João 6, do 1, aliás, João capítulo 6, do verso 1 ao 71. Não é possível fazer uma leitura, até porque o nosso tempo não nos permite, mas nós temos aqui os 2 dias mais antagônicos da história da cristandade. Nós temos aqui, guarde isso, essa informação é muito importante, os 2 dias mais antagônicos da história da cristandade. Porque nós temos num dia um pastor, um pregador, que está reunido com 15 mil pessoas, e no outro dia essa igreja se esvazia e ele termina o final desse segundo dia com, digamos, apenas 12 membros. E ainda diz que se esses últimos 12 também quiserem sair, eles estão à vontade para tomarem tal decisão. E ainda diz mais: um de vocês 12 que ainda permaneceram, um de vocês é o diabo. Se quiserem ir embora, vão. E digo mais, um de vocês é o próprio diabo. Como que pôde um dia, ou como pôde, pastor, um período de 48 horas como esse? Pois é, já deu para perceber que nós estamos falando de Jesus. E o Espírito Santo inspirou João, ele que junto com seus colegas evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, estão aqui e ali pincelando alguns dias do Evangelho. O próprio João admite no final do seu Evangelho que não daria para colocar em palavras tudo que Jesus fez. Os livros do mundo todo não seriam suficientes para contar tudo, pormenorizar tudo, as coisas que Jesus falou e fez, mas o Espírito o incitou a contar um pouquinho desses 2 dias. Como começou o primeiro dia? Vamos no capítulo 6, portanto, versículo 1. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Nós temos 3 grupos de pessoas bem evidentes aqui: os 12 apóstolos, aquele núcleo grosso, aquele grupo mais próximo, Pedro, Tiago, João e os demais. Nós temos aqui os chamados discípulos, que são os aprendizes, foram aquelas pessoas que deram um passo a mais. E nós temos a multidão, me perdoe a expressão que eu vou usar, interesseira. Olha o 2, grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eram pessoas interesseiras, como acontece hoje quando surge uma igreja da moda
E a Igreja da Graça, eu falo assim, já foi a Igreja da Moda, quando o missionário aparece na televisão no final da década de 90, na CNT, depois na Band, no próprio SBT, em horário nobre. A nossa igreja um dia foi a Igreja da Moda. Deus usou e usa muito o missionário no ministério de cura divina, na libertação, a palavra nem se fala. E muita gente veio para ver, veio para ser curada, veio para ser liberta, veio para conhecer que trabalho é esse, que igreja é essa, diferente. Eu falo que eu fui uma dessas pessoas. Há 25 anos atrás, eu tinha uma visão do que era ser crente no Brasil, aquelas mulheres, cabelos bem compridos, saia longa, vestido. De repente, eu vejo na Igreja da Graça as mulheres, com cabelo cortado, usando calça. Então, assim, aconteceu isso no ministério de Jesus também. E aquela multidão se ajuntou, se reuniu, ele curou os enfermos, nós lemos, ele expulsou os demônios. Mas foi aqui a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus alimentou uma multidão com os 5 pães e 2 peixinhos. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas. Milagres maravilham pessoas. Milagres podem incitar as pessoas, o que eu costumo chamar de senso de torcida. Porque olha o que nós lemos no versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. É o sentimento de torcida. É aquele arrebatar das emoções. É como acontece quem torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Atlético, para o Coxa. Se aparecer um jogador bom que começa a fazer gol e o time começar a ganhar título, se aparecer um técnico que organiza o time para o time jogar bem, esse clube começar a ganhar títulos estaduais, ou no país, ou até fora do país, os títulos internacionais, esses serão os ídolos do time, e eles vão ficar: olha, o meu time é o melhor que o seu, olha o meu camisa 10, olha o meu artilheiro, olha só, e as pessoas vão no estádio, os estádios vão ficar cheios, e vai acontecer esse frenesi, essa loucura. Deixa esse time perder 3 jogos seguidos, deixa esse artilheiro ficar 5 jogos sem fazer gol, deixa esse técnico ficar 1 ano sem ganhar um título. Ele vai virar o pior, a torcida vai lá: queremos raça, time sem vergonha. Esse é um relacionamento de amor e ódio que as pessoas têm com coisas, com pessoas, como acontece com as paixões, mas que as pessoas querem desenvolver com Jesus. E Jesus percebeu isso. Vamos arrebatá-lo, vamos fazer dele o rei, ele vai ser o rei, o nosso rei, Jesus, olha só, ele multiplica os pães, olha como ele é poderoso, ele é verdadeiramente o profeta. E Jesus falou não, se afastou, subiu ao monte, foi orar. No dia seguinte, nós lemos no verso 22, nesse interim tem a tempestade com os apóstolos, Jesus anda sobre as águas. Vou deixar essa história para um outro dia, leia você. Ela é importante também, ela faz parte, ela está na verdade no meio, no recheio dos dias antagônicos. No verso 22 nós lemos: no dia seguinte, aquela multidão voltou, e eles vêm até Jesus, e na hora que eles chegam, olha como Jesus começa o sermão do dia anterior. Ele começou dizendo: eu estou com misericórdia, as pessoas não têm pão, vamos dar pão para as pessoas. No sermão do dia seguinte, verso 26, Jesus olha para eles e diz:
Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus começa o culto dizendo aqui: eu sei porque vocês vieram hoje. Eu sei porque vocês estão aqui no culto hoje. Não é por causa de mim, não é nem pelos sinais em si que eu fiz, pelo milagre, pelo sobrenatural. É só porque o buchinho de vocês encheu e vocês estão querendo encher o buchinho de novo. De modo vulgar, é claro que Jesus foi polido no falar, mas o que Jesus disse foi isso. Vocês não estão aqui pela causa maior. Vocês não estão aqui por mim, vocês não estão aqui pelo Evangelho, vocês não estão aqui nem pelos sinais, nem pelas curas. Vocês viram curas, vocês viram libertações, vocês me viram expulsar demônios, vocês me viram sim também transformar aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes numa quantidade que alimentou a multidão e sobraram cestos cheios. Mas nem é por isso que vocês estão aqui tão somente por causa do desejo imediato de satisfazer a fome de vocês. E aí Jesus começa a pregar sobre salvação, sobre vida eterna, sobre arrependimento. Eu vou dizer, nessa hora, enquanto eu orava nessa madrugada e lia esse texto, eu falei com o meu Senhor, com Jesus, que se Ele entrasse e Ele pregasse um dia na maioria das igrejas, eu duvido que elas permaneceriam cheias como elas estão cheias. Pastor, a minha igreja está cheia. Será que se Jesus, o Filho de Deus, a convite do teu pastor, e eu acho que o teu pastor não convidaria Jesus para pregar, porque Jesus ia estragar o negócio do teu pastor. Mas se o teu pastor tivesse a hombridade de convidar Jesus para pregar um culto de domingo na sua denominação, possivelmente a sua denominação se esvaziaria também. Porque você já parou para pensar que as pessoas estão nas igrejas por muitas coisas, por muitos motivos, menos por Jesus? Tem gente que está, como eu falei mais cedo, na igreja tal, porque é a igreja da moda, é a igreja onde vai o cantor famoso, o pastor legalzinho da internet, é a igreja da parede preta, do show, da pirotecnia, da fumaça, das luzezinhas, é a igreja que pode consumir bebida alcoólica, é a igreja que pode homem com homem, mulher com mulher, que o homem pode largar a esposa dele e casar com outra, a outra larga o marido e casa com outro, está tudo resolvido, não é? Está podendo tudo, está podendo tudo, todo lugar está podendo tudo. Aqui o que Jesus prega é que não está podendo tudo. A salvação, a vida eterna, demandam de nós uma conversão verdadeira. Nós precisamos crer em Jesus, que eles perguntaram no 28, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus responde no 29, a obra de Deus é essa, que creais naquele que me enviou. Vocês têm que levar a sério o Evangelho, vocês têm que ler esse livro aqui e levar a sério o que está escrito nele. E o que é, e o que não é, não é. E aí Jesus começa a falar do céu, da vida eterna, que as coisas dessa vida não são tão importantes comparadas com aquelas que têm a ver com a eternidade. E aí eles se escandalizam, eles se revoltam. Lá no verso 60, quando Jesus termina esse sermão que não desceu, o pão miraculoso do dia anterior desceu gostoso, como se eles estivessem comendo mel, foi a comida mais gostosa que eles tinham comido, mas o sermão de Jesus sobre o que era de fato evangelho entalou e não desceu.
Isso que eu falei, se Jesus pregasse hoje um dia, um domingo, na maioria das igrejas evangélicas, inclusive aqui de Curitiba, elas se esvaziariam. Eu fico ouvindo alguns pastores, meus colegas pastores dessas grandes denominações, se gabando. Não, porque a minha igreja, agora eu já estou com 25 mil membros. Não, que a minha já tem 15 mil membros. Não, que a minha já tem 7 mil membros. Mas é claro, o senhor não prega a palavra. Todo dia tem um cara aí, legal, da internet, pregando, chamando todo mundo de lindo, de cheiroso, de maravilhoso, que a vida vai dar certo. Vocês podem tudo, como eu disse, pode beber, pode fumar, pode homem come, pode mulher com mulher, pode, vocês estão assim, é claro que os pecadores amam vocês. Agora, se Jesus prega, olha o que acontece, 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: esse discurso é duro, quem aguenta, quem o pode ouvir? Estão falando isso sobre Jesus. Quem vai aguentar ouvir, Jesus, uma palavra dessa? É muito duro. O senhor tem que ser mais ameno. Se o senhor quiser encher sua igreja, Jesus, e quiser manter a sua igreja cheia, o senhor tem que dar o que o povo quer. O povo quer pão, vamos dar pão. O povo quer música, vamos dar música. O povo quer show, vamos dar show. Vamos ver como a Ivete Sangalo faz o show dela e vamos fazer igual. Vamos ver como o Chitãozinho Chororó, como o Bruno e o Marrone, como o Luan Santana faz o show dele e vamos fazer igual dentro daí, vamos replicar a temática, a dinâmica, a estética, porque é o que o povo gosta. O povo quer beber, vamos liberar, vamos dizer que não tem problema, vamos ensinar que o pecado não é beber, o pecado é se embriagar, é só uma questão de interpretação. Vamos dizer, como estão dizendo, os tempos mudaram. O Paulo pregou algo cultural. Nós não podemos condenar alguns grupos de pessoas, não é assim que diz Ed Renekiewicz, por causa de 4 versículos da Bíblia, sendo que a própria Bíblia diz que por 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. E o argumento dele não é por causa de 4 versículos da Bíblia que a gente vai condenar um tipo de pessoa ao inferno. Então vamos deixar tudo gostoso para as pessoas. É isso que eles estão propondo a Jesus. Jesus, o teu discurso não dá certo. É certo, Jesus, eles admitem, mas não dá certo. Teu discurso, Jesus, é muito bom, é muito bonito, mas esse negócio de cruz, de negar a si mesmo, de ser marido de uma só mulher, essas coisas não dão, Jesus, essas coisas não dão certo. Jesus, ficar pregando santidade, o senhor vai perder o maior dizimista da sua igreja, Jesus. Se o senhor ficar pregando santidade, os pecadores vão ir para outra igreja, o senhor vai ficar sozinho. Aí Jesus falou: vocês acham que eu vou mudar o meu discurso porque vocês acham que é duro? Que seria, pois, se visse o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Vocês querem mesmo que eu fale o que eu penso mais ainda, que eu seja mais profundo? A carne para nada presta, essas coisas da vida não prestam para nada, o templo não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês dão ênfase, importância às coisas que eu não dou importância. E as palavras que eu acabei de dizer para vocês são espírito e vida. É o que vai levar vocês para o céu e o que vai condenar vocês ao inferno. Aí nós lemos no 66, desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Os próprios discípulos, não só a multidão interesseira nos milagres, na cura, nos pães, mas até os discípulos de Jesus. Veja, numa igreja é como se o pastor começasse a pregar o evangelho, fossem saindo os visitantes, os membros mais antigos e até os obreiros. Começaram a ir embora. Não vou mais. E o comentário: não, a palavra de Jesus é muito dura, é muito direta, é muito pesada. Aí você acha que Jesus ficou chorando? Ai, meu Deus, estou perdendo o povo, tem gente saindo da minha igreja.
Ficam só os apóstolos e Jesus olha para eles no 67 e pergunta: vocês querem ir embora também? Quereis vós retirar-vos? Aí o Pedro, esse quadro são palavras de Jesus, mas eu quero fazer minhas as palavras de Pedro nessa hora. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E o sermão de Jesus, que escandalizou, estava baseado na vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora eu quero me dirigir aos meus genuínos irmãos, os verdadeiros filhos de Deus me assistindo agora. Para onde nós iremos, irmãos e irmãs? Para onde nós iremos? Só Jesus tem palavras de vida eterna. Procuremos os lugares que estão pregando a vida eterna. Vamos nos ajuntar com esses pastores. Esses são os verdadeiros. Esses são os que pregam o Evangelho. Esses que nos despertam para as coisas celestiais. Que estão como Paulo dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Para onde nós iremos? Nós já temos uma igreja. O que o Pedro está falando eu não preciso de uma outra igreja, eu não preciso de uma igreja baladeira, eu não preciso de uma igreja permissiva, eu não preciso de uma igreja que me massageie o ego, eu não preciso de um pastor que me chame de lindo, eu quero um pastor que me chame de raça de víbora, mas que me aponte um caminho para a vida eterna. Eu quero um pastor que aponte o dedo na minha cara, enriste na ponta do meu nariz e diga o que eu estou fazendo de errado. Eu quero um pastor que pregue, ungido pelo Espírito Santo e que me compunja um coração ao arrependimento. Então Pedro falou: nós já estamos no lugar certo, nós estamos com Jesus, que tem as palavras da vida eterna, e nós cremos nisso, nós idealizamos isso. Esse é o nosso maior objetivo, vida eterna. Então, Jesus, se estão indo embora, se estão indo para longe de quem prega o Evangelho, o problema é deles. Cá ficaremos nós. Cá ficaremos nós. Eu quero estar onde as palavras de vida eterna são pregadas. Eu quero estar onde o Evangelho é pregado. Aí Jesus ainda dá mais uma dura palavra: eu não escolhi 12 de vocês, e um de vocês é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Aquela igreja que num dia tinha 15 mil membros, no outro dia tinha só 12, e desses 12, um era o próprio diabo. Você sabe o que essa igreja tinha? E que é essencial: o Cristo. Eu prefiro uma igreja com poucas pessoas, dentre elas ter até um diabo ali, disfarçado de apóstolo, mas que tenha Cristo como seu Senhor e Salvador, do que uma igreja com milhares de pessoas, com música, com pirotecnia, com palavras doces, mas em que Jesus está do lado de fora. Qual igreja você quer? A igreja que tem Jesus ou a igreja que não tem Jesus? Decida hoje, porque você vai ter que decidir. Ou você está do lado da multidão, da turba, que tem senso de torcida, que grita num dia: vamos arrebatá-lo, rei, e no outro dia aquela mesma torcida diz palavra dura, palavra intragável, palavra que ninguém vai aceitar. É você que decide, meu irmão, minha irmã, do lado que você vai estar. Eu já fiz a minha escolha, espero que você faça a sua também. Amém?